Turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, no capítulo 6, João Evangelista em Roma, na parte 5. Eu vou retomar o último parágrafo que eu li ontem para vocês, para a gente poder pegar o contexto do texto de hoje. Na parte 5, então, a gente vai ver assim: a palavra basta é sempre dita pela inteligência suprema, nos moldes que achar mais conveniente. E, para tanto, de vez em quando, descem grandes almas ao mundo, com sérios compromissos de aliviar os sofrimentos da coletividade. E eis que chegou esse momento naquela fase da história dos homens. No alto escalão espiritual em Roma, ocorre uma reunião presidida por um ser de singular beleza e de equidade deslumbrante, se assim podemos dizer, um anjo, que passaremos a chamar de Celine. Para o conclave espiritual, foram convocados espíritos de alta responsabilidade da França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal e algumas personalidades do Oriente, como todos os diretores espirituais das cidades desses países. Ali estavam concentrados os valores de cada região, que para conhecerem por fontes verdadeiras o que estaria acontecendo na atmosfera da Terra, prestes a se realizar em favor de todos os homens. O Evangelho de Jesus seria aberto, lido e vivido por almas dignificadas no amor. Ouvia-se suave música no amplo salão espiritual. As emoções se intercalavam, como se fosse uma só vibração, em uma só dimensão de vida, em comparação com a Terra. Parecia que aqueles seres ignoravam o que se passava no mundo, porém eles eram mais conscientes do que os próprios homens da Terra. Ali se reuniram para tomar as providências correspondentes ao amparo dos 201, das 200 de astros que girariam em torno de uma estrela, em favor dos homens pela paz e pelo amor. Depois de sentida a prece, Celine tomou a palavra. Que Deus e Jesus nos abençoem nas nossas lutas. Meus companheiros, hoje a minha emoção é maior, e creio que é de todos nós, por estar presente neste conclave o nosso muito querido Apolônio, de Tiana, figura respeitável em todos os bastidores espirituais da Terra, espírito de ajuda espontânea, de dignidade incomparável, que sempre foge dos postos de comando, mas que coopera como se estivesse nele. E se alguém dentre vós não o conhece, que se levante, porque o prazer vai ser grande em apresentá-lo, com todo respeito e gratidão. Centenas de espíritos levantaram-se ansiosos para conhecer o tão bem falado Apolônio de Tiana, que ali estava em nome da Grécia, por amor aos que sofrem, como grego, mas acima de tudo como cidadão do universo. Não queria reverência, mas achou digno levantar-se para ser conhecido por todos, ficando assim mais singelamente posicionado no seio dos trabalhadores do bem. A explosão de palmas não se fez esperar. Mãos espirituais estalavam parecendo fogo fato, ou relâmpagos coloridos, momento em que todos os olhares o buscaram, admirados e agradecidos pela misericórdia de Deus. Apolônio, movido pela correspondência do amor, no afeto dos companheiros, sentiu amor por todos e, nesse sentimento, sua luz invadiu o recinto, como se uma estrela de primeira grandeza fosse trazida para dentro do templo. Quando viu que ofuscava a todos, apagou-se, pedindo desculpas amáveis. Os corações batiam movidos por emoções divinas, pois aquele material luminoso desprendido por Apolônio seria incorporado aos assistentes como vigilância, como suprimento, como energia que deveria permanecer por muito tempo na mente e no coração de cada um que ali se encontrava em nome de Deus e em nome do amor às criaturas. Continuou Celine. Meus filhos, é com grande prazer que anuncio a descida à Terra os 201 espíritos em missão especial, sendo o coordenador dessa expedição o venerável João Evangelista. E para nossa maior alegria, ele vai renascer aqui na Itália, na região central desse país, em Assis. Fez-se silêncio. O diretor espiritual de Assis quis levantar-se e gritar de alegria. No entanto, alguém impediu a manifestação de suas emoções, acalmando-o. Celine anunciou os pontos estratégicos de todos os missionários, as tarefas que desempenhariam no cenário do mundo, as finalidades e os frutos que aquelas vidas produziriam. Eles já estão nos seus postos e haverão de demorar-se um pouco, pois procuram se familiarizar com o ambiente onde foram chamados. João vai abrir seus olhos físicos na engrenagem da carne, ainda nesse século, provavelmente no ano de
182. Uma coisa vos quero pedir, que ampareis o quanto puderdes essas almas conscientes dos seus deveres. Em muitos casos, nós outros não suportaríamos os duros testemunhos a que se entregarão para a expansão da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. O diretor de Assis, inquieto por saber que ali na sua área de trabalho já estava anonimamente um dos maiores profetas, queria encontrá-lo logo que lá chegasse. Os outros assistentes portavam a mesma ideia, retornarem aos seus postos de trabalho e auxiliá-los, os carabineiros dos céus, em função divina na terra. A nossa alegria, já tão grande, comentou Celina, completa-se com o surgimento do nosso querido Apolônio, que distribuiu dádiva valiosa para cada um. Na luminosidade do seu amor, que vale mais do que todos os bens da terra, ele vos doou mais energia em cota especial, para que possam trabalhar mais na lavoura do bem. Se não anunciássemos sua presença, ele permaneceria no anonimato, por não estar acostumado a tocar o gasofilácio da vaidade. É bom que fique registrado em vossas consciências a qualidade de alma que está conosco nessa reunião memorável. Já tive longo diálogo com João sobre a sua missão na Terra, frente ao espetáculo escandaloso que se opera por intermédio das cruzadas e que terá prosseguimento em outra dimensão, porém sempre com os mesmos protagonistas. É longa a história dessa falange de espíritos encravados nas sombras por 1000 anos, e de lá deslocados por mais um milênio. Segundo o Apocalipse de João, que prevê a limpeza final, quase todos irão para os mundos correspondentes às suas naturezas. Colaboremos com João e ajudemos aqueles irmãos em trevas. Essa é a finalidade dessa reunião. Que Jesus Cristo nos abençoe, despertando em nós um interesse maior pela paz, sem esmorecermos com os prováveis acontecimentos de toda ordem que haverão de surgir. É de se admirar que exista guerra entre irmãos e entre religiões. Porém, a admiração maior desperta a falta de amor e o abandono eterno dessas entidades daquele desterro, por não ser esta a lei de Deus, e para que eles aprendam a ser livres, faz-se justo que conquistem a sua própria liberdade. O emissário Túlio Celini, finalizando a conversa, agradeceu a Deus em uma sentida prece, agradecendo igualmente a Jesus pela presença muito amável de Apolônio, encerrando a reunião. Caracterizando o final daquele encontro, longos diálogos enriquecidos pelo assunto palpitante foram travados entre os irmãos que se congregavam naquela assembleia de almas unidas pelo dever de amor à humanidade. Daquela hora em diante, João Evangelista, bem como os seus discípulos, teriam toda a cobertura na luta do bem, que era o ideal de todos, e a caravana partiu para Assis, juntamente com o diretor espiritual, para as reverências devidas ao grande Apolônio, que se revestiria novamente da carne e nela faria prodígios. Bom, então ontem a gente não teve assim um acréscimo tão grande dos comentários que já foi feito ontem. Na verdade, eles fazem essa reunião, como já foi dito ontem, né? A espiritualidade ela deixa de fazer o que a gente quer, tem o livre-arbítrio, beleza. Só que quando a gente começa a exagerar demais na dose, que ele vê que a espiritualidade vê que a gente está estacionando, que a gente não progride, né? Aí eles dão uma chacoalhada. Essa chacoalhada às vezes vem de forma amorosa e às vezes vem de forma dolorosa. E as cruzadas eram um momento ali que eles viram que não acabava nunca. Eles não caíam em si. Tentaram de todas as formas chegar ao clero, chegar aos poderosos da época e falar, para com isso. Mas não estava surtindo efeito. Então era necessário o quê? Algo visível, palpável. Pessoas que comecem a disseminar novamente a palavra do Cristo. Amor e não ódio, não guerra. E para isso mandaram Francisco de Assis com uma leva de espíritos, 200 espíritos junto com ele, para que pudessem se deslocar em vários locais ao mesmo passo, no mesmo período, e ir plantando esse amor e disseminando novamente os ensinamentos do nosso Jesus. Então, eles fazem aquelas reuniões, as reuniões geralmente são muito elevadas, elas são de sensibilidade extrema, que nós ainda não temos a capacidade de entender, de sentir, como que eu posso dizer? De sintonizar com esse tipo de energia.
A gente tem uma ideia de como sejam essas reuniões, mas a gente não consegue de fato compreender, porque ainda está acima da nossa compreensão, que é de espírito imaturo, né? E a gente vê que não é uma coisa assim pontual. Vai lá, Francisco, só na Itália, em Assis, e resolve o problema. Quando eles mandam missões, eles já mandam uma leva de espírito que é para espalhar em vários locais ao mesmo tempo. Eu creio que se a gente for fazer uma comparação, não sei se cabe aqui ou não, mas pelo menos é o que passou pela minha cabeça, quando, desculpa gente, quando Allan Kardec começou a despertar que existia vida após a morte, né, e que ele foi investigar isso, que ele pediu para alguns médiuns receberem as respostas das perguntas que ele fazia ao campo espiritual, não foi um país só, não foi um médium só, não foi um espírito só, não é isso? Sim? Pois é, gente. Então, meu tic-tac foi até aí, né? Se na era de Francisco de Assis houve esse tipo de missão extraordinária, né, ligada ao planeta, por que não? Também na época do Kardec, esses espíritos de luz que se comunicaram, eles também não eram espíritos missionários de um grau elevado espiritualmente? Então, de quando em quando, a espiritualidade faz as suas devidas intervenções, né? Eles deixam o nosso encargo até o plano B, né? Mas se eles veem que a gente não caminha, é a mesma coisa, eu acho que... Outro exemplo bem tosco, né? Que nem uma criança. Você tem um filho, uma filha, que está demorando para andar. Você deixa encargo dele, você coloca no chão, você estimula, joga uns brinquedinhos para ele pegar, né? Para ele brincar com aqueles brinquedos, vai rolar da mão dele, ele vai ter que ir lá buscar o brinquedo novamente. Você vai estimular o seu filho, sua filha a andar. Mas se todo o estímulo que você deu, as condições que você proporcionou não foram das mais adequadas para que ele saísse do lugar, vai ter que ser pela dor, né? Você vai ter que começar a dar mãozinha para ele vai cair, porque ele vai sair daquele local onde ele está acostumado a ficar. E a mesma coisa acontece, creio eu, né, nesse campo do desenvolvimento espiritual. Quando eles percebem que a gente está fazendo corpo mole, eles dão uma chacoalhada, né? E essa chacoalhada é pela benevolência, não é, nós vamos sofrer e não tem amparo nenhum. Vai vir o sofrimento, mas vem o amparo também, né? Que é justamente aquilo que o pai e a mãe faz. Você solta um pouquinho a mão, a criança vai cair, mas logo você pega a mão dela de volta, né? Você abraça, você beija, você fala, eu tô aqui, né? Calma que você vai conseguir. Então a espiritualidade não é muito diferente, não. Eles tratam a gente como se a gente fosse verdadeiros bebês, né? E de quando em quando vem essa leva de espíritos aí. Eu tava lendo alguma coisa, eu não lembro aonde agora. Um artigo que eu achei na internet, que de vez em quando eu fuçando na internet aparece alguma coisa pra mim, porque é sempre falando de espiritismo e tal, e aí aparece, né? Do nada, apareceu um texto falando. Um texto, ou foi um texto, ou foi a Maíse Braga, se eu não me engano, que estava falando numa palestra dela, que espíritos superiores já estão chegando para essa transformação do planeta em término de expiação e prova ou para começo de regeneração, que está encerrando, né, as vindas dos espíritos mais impuros, mais atrasados moralmente, e agora começou a vir os que vão dar aquela alavancada no planeta de fato, que são os espíritos mais puros, né, mais evoluídos, que vão vir aqui para dar a mãozinha para a gente poder andar. Quando eu falo a gente, é muita prepotência minha, né? Acreditando fielmente de que eu quero e eu preciso ficar por aqui, eu não quero ir para outro planeta. Ai, gente, toda vez que fala que aqui vai ficar de regeneração, você acha que eu quero ir embora daqui? Quem quer ir? Ninguém, né? Aí eu falo, nós, dá a entender que eu vou ficar. Sabe Deus se eu vou ficar aqui ou não. Só ele para saber. Mas de qualquer forma, né? A gente trabalha, a gente procura se melhorar dia a dia justamente para que a gente fique, né? Então eu tenho que acreditar um pouquinho também. Senão não tem essa motivação, né? Mas é isso. Aí eu tava vendo, foi a Maíse Braga, sim, que eu tava vendo uma palestra dela e ela tava dizendo, já estão chegando, né, os espíritos mais superiores,
que tem uma bagagem maior de conhecimento a respeito do planeta de regeneração, que é para dar uma alavancada naqueles que ficarem por aqui. Os que não ficarem, os que não puderem mais reencarnar aqui, porque são muito atrasados moralmente, realmente vão para outro planeta. Aqui não fica mais. Então, de quando em quando, a gente tem um chacoalhão aí. E tá chegando, né? A data limite que o Chico deu foi 2054, 57, né? Tá chegando. Aí vamos ver, né? Nessa filtragem toda aí, quem é que fica, quem é que vai. Mas eu espero de todo o coração de que a gente estudando, nós ficaremos por aqui. Um planetinha melhor, com espíritos mais evoluídos, os quais a gente pode contar com mais ensinamentos bons, né? E que o nosso coração, o nosso sentimento, nossos pensamentos estejam voltados sempre para isso. Enquanto a gente ainda tiver com o orgulho e o egoísmo muito aflorado, dificilmente a gente vai conseguir passar por essa fase, né? A gente ainda vai ter que ser colocado à prova de fogo muitas vezes. Então, a dor só vem para aquele que vai buscar ela. Assim como também a fragrância do amor, a sensação da paz, para quem busca, né? Para quem faz por onde merecer. Então, bora lá. Vamos trabalhar, né? Vamos fazer essas coisas acontecerem. A espiritualidade faz tanto por nós. A gente só tem que fazer o básico, ser bom.